Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, somos mais uma vez convidados a estarmos juntos de nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Convido a todos os irmãos, nesta quinta-feira, nesta manhã, se revestirem do poder do alto, rezando juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje esses poderes que se levantam entre mim e estes males, contra todos e cruéis infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nevastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra as feitiçarias e as bruxarias, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje, contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje está em Mateus 18, 21 a 22.
Pedro mudou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos ouvintes, a nossa liturgia de hoje, através de São João Crisóstomo, que comenta essa passagem, explica que 77 vezes era uma maneira de dizer sempre. Em outras palavras, Jesus não estava dando um número específico para as vezes que devemos perdoar. Ele estava dizendo que o perdão deve ser oferecido para sempre e sem limites. Esta é a profundidade do perdão oferecido a nós. Esta passagem também mostra o contraste entre a tendência humana para o perdão e a de Deus. Pedro, sem dúvida, deve ter pensado que estava sendo generoso ao perguntar se deveria perdoar seu irmão até 7 vezes. Talvez ele tenha pensado que Jesus ficaria com esta sugestão aparentemente generosa. Mas a infinita misericórdia de Deus nunca pode ser superada. Simplesmente, não há limite para a misericórdia de Deus. E, portanto, não deve haver limite para a misericórdia que oferecemos aos outros. Qual é a sua prática pessoal quando se trata de buscar o perdão de Deus em sua vida? E qual é a sua prática em relação a oferecer perdão ao outro? Esta linha acima apresenta a parábola do servo implacável. Nesta parábola, o servo desviou ao seu rei uma enorme quantidade. Em misericórdia, o rei perdoou a dívida, assim como Deus está disposto a nos perdoar o que aconteça. Mas o perdão tem um preço. O preço é que também devemos perdoar os outros na mesma medida. Assim, quando o servo que foi perdoado em uma quantia enorme, mais tarde vê um de seus servos que também desviou uma quantia muito menor, ele exige que a dívida seja paga integralmente. O resultado é que o rei ouve isso e retira sua misericórdia, exigindo que o servo o pague integralmente. Isso nos diz que o perdão não é uma opção a menos que sejamos perfeitos e não tenhamos dívidas com Deus. Claro, se alguém pensa assim, então não está vivendo na realidade. Como lemos na carta aos Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Como resultado, é essencial que ofereçamos perdão sempre e em todos os lugares, sem condição, sem limite e sem hesitação. Quão facilmente você faz isso? Quão completamente você se arrepende? Uma das pessoas mais persistentes de perdoar é aquele que não tem tristeza por seus pecados. Quando isso acontece, é fácil especificar nossas instruções para eles. Uma coisa que pode ser útil para refletir se você está atualmente retendo o perdão de uma outra pessoa e continua bravo, amargo ou magoado, é que a sua falta de perdão causa mais danos à sua própria alma do que a eles. Ao se recusar a perdoar, você causa danos imensuráveis à sua alma e ao seu relacionamento com Deus. Permanecer bravo e magoado só leva mais raiva e mágoa.
Isso leva a pensamentos vingativos e até mesmo a ações. E esse é um pecado pelo qual você será responsabilizado. Amado irmão, amada irmã, reflita hoje sobre a profundidade infinita de misericórdia e perdão que você é chamado a oferecer a cada pessoa que o machucou ou irá machucá-lo. Perdoar certamente não é desculpar. Pelo contrário, o ato de perdão perdoa o pecado, mas a misericórdia deve ser oferecida, não importa o que, sempre em todos os lugares, sem fim e sem quaisquer condições, ela deve ser oferecida. Se isso for difícil de fazer, faça de qualquer maneira e não pare. Fazer isso não só ajudará o pecador, como também abrirá as portas da misericórdia de Deus em sua vida. Nos colocando diante de Deus, oremos. Meu Senhor, que perdoa sempre, tua misericórdia é infinita e insondável. Tu desejas perdoar todos os pecados da minha vida e me restaurar completamente uma vida de união perfeita contigo. Eu aceito este presente de perdão na minha vida. Querido Senhor, e eu livremente escolho oferecer esta mesma profundidade de misericórdia a todos que já pecaram ou pecarão contra mim. Eu perdoo tão completamente quanto posso. Por favor, ajuda-me a imitar tua misericórdia sem fim. Jesus, eu confio em ti. E que a bênção de Deus caia sobre você neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.